Pedro Henriques, no Sem Falta, também disponível através de podcast da Rádio Observador. O árbitro da partida foi Cláudio Pereira, um árbitro experiente, 7ª temporada de Primeira Liga. Ora, Pedro, bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite. Golo anulado ao Bruma, logo ao minuto 23. Exatamente, um golo bem anulado. Estava aqui agora a puxar para aqui. O Ricardo Horta, no momento em que faz o passe para o Bruma está adiantado em relação ao penúltimo adversário e, portanto, fora de jogo, bem assinalado. Dizer que se cumpriu o protocolo, o árbitro assistente deixou a jogada ir até ao fim. Após a bola entrar na baliza, levantou a banderola e depois o VAR vem por cima e confirma a boa decisão. Entretanto, minuto 27, golo do Benfica, tudo legal. Em relação, sobretudo, há dois momentos de análise, mas há sobretudo um primeiro momento de análise que é no corredor direito, se não estou em erro até com o Tomás Araújo, portanto uma bola que é metida no corredor direito e depois mais à frente aparece reposta pela cidade do futebol, aquilo que são os centímetros, e mostra que por 40 centímetros estava em jogo. Aliás, na altura até no direto, o João Pinto, adepto do Benfica, ficou na dúvida se haveria ou não fora de jogo. Exatamente. E depois rapidamente se percebeu que estava tudo legal e depois mais à frente os tais 40 centímetros a validarem essa posição e por isso tudo certo neste primeiro golo do Benfica. Minuto 37 ainda na primeira parte, o 3-0 e golo do Benfica, também tudo legal. Sim, aqui é para dizer que o Pavlidis, quando faz assistência para o Di Maria, porque o Di Maria aparece na cara do guarda-redes e não tem mais ninguém, pela frente podia haver a dúvida se eventualmente seria ou não em fora de jogo, mas sempre que um jogador está em linha com a bola ou atrás da linha da bola, como foi o caso, no momento do passe do seu colega, portanto, quando o Pavlidis faz o passe barra assistência para o Di Maria, o Di Maria está atrás da linha da bola, um jogador nunca está em fora de jogo quando está em linha ou atrás da linha da bola e portanto, tudo certo nessa decisão e neste que foi o gol 3 do Benfica. Entretanto, já na segunda parte é aquele lance quase caricato do Pavlidis que acaba por anular o golo ao Schellerup. 11 centímetros, portanto, também a cidade do futebol a mostrar. O árbitro assistente invalidou o golo e, portanto, teve essa percepção. Extremamente difícil, num fora de jogo de tão poucos centímetros, mas ficámos também com a ideia, logo no direto, que estaria adiantado, quer em relação à linha da bola, quer também em relação ao penúltimo adversário. E, portanto, depois a cidade do futebol a confirmar e depois mais à frente a mostrar que por 11 centímetros o Pavlidis acaba por ser punido por fora de jogo, ficando com essa questão, essa dúvida se ele não tem tocado na bola, se não teria sido mesmo gol, porque o Schellerup talvez tivesse introduzido a bola diretamente na baliza. Minuto 61, a reta final da análise, e são poucos casos hoje de facto de análise, há ou não penalti, é sem penalti sobre o Di Maria, é o teu entendimento? Boa decisão, sim, boa decisão, porque o Di Maria faz aquela roleta, vamos dizer assim, a pisar a bola e a dar aquela volta, não sei como é que tecnicamente se chama isto, quando faz esse movimento de rotação sobre ele próprio, pisando a bola e virando, é ele que vai embater com o seu calcanhar, no joelho, o seu pé barra calcanhar esquerdo, no joelho direito do João Ferreira. E o João Ferreira estava, digamos que, de joelhos praticamente no chão e por isso é que tinha o joelho ao nível do chão. Portanto, por senão seria ser no pé e ele se estivesse em pé. Mas é exatamente, bate no joelho e é mais provocado pelo Di Maria nesses movimentos de rotação do que propriamente o João Ferreira, que com o joelho foi contra o pé, ou neste caso calcanhar do Di Maria. Por isso, decisão correta, sem motivo para pontapé de penalti. De resto, o próprio Di Maria teve também essa percepção, praticamente nem protestou, e normalmente um jogador, quando sente que há falta, tem essa tendência para protestar. Não significa por protestar ou não protestar que é ou não é falta, mas muitas vezes são indicadores de que provavelmente o árbitro está a ver bem. E no meu ponto de vista viu bem, e o VAR também confirmou esta questão do não penalti. Minuto 62, também que é a medida disciplinar, é o cartão amarelo para o João Ferreira. É bem dado? Sim, é a tal pisão sobre o Schellerup, de sola, bastante negligente na maneira como aborda o lance e, portanto, o árbitro a mostrar aqui o cartão amarelo. Ainda também uma situação que é este VAR. É o vermelho para Jonatas e creio que é perfeitamente entendível e perceptível logo de início que era mesmo para vermelho. Exatamente, é uma situação que apenas nos preocupa em termos de arbitragem, para quem gosta mais de analisar esta questão da arbitragem, é como é que o árbitro nem sequer mostrou amarelo, porque a questão às vezes dentro de campo não se tem a percepção às vezes da gravidade deste tipo de infrações ou deste tipo de entradas. Às vezes é difícil de ver, percebe-se que há uma falta, que é dura, mas o árbitro nem sequer teve essa percepção. Talvez, porque como ele tinha assinalado a falta antes, tenha, digamos, ou seja, ele estava com aquela coisa de vou assinar a falta antes, deixa-me só ver se há a lei da vantagem, e tendo o foco nessa falta antes, talvez se tenha desligado de verificar o resto da jogada de forma tão perfeita como deveria ter visto. De qualquer maneira, existe VAR e o VAR está lá para
fazer intervenções, nomeadamente a cartões vermelhos diretos, e nós percebemos claramente que, mesmo sem qualquer tipo de intenção por parte do Jonatas Nor, percebe-se claramente que não há a malícia no sentido de tentar, e malícia é a expressão que é utilizada tecnicamente na própria lei, de ir lá fazer aquilo que fez, mas há exatamente o uso de força excessiva na maneira como aborda o lance. E o uso de força excessiva, sempre que acontece e que põe em risco a segurança e a integridade física, o pé fica completamente dobrado ali a nível do tornozelo, ainda por cima no pé que estava em apoio. Portanto, podia ter resultado aqui uma lesão gravíssima. Felizmente parece que não, mas de qualquer maneira é uma força excessiva, põe em risco a segurança e a integridade física, enquadrado, se quisermos, até na falta grosseira, porque de certa forma estava ali a bola para poder ser disputada, e por isso o cartão vermelho direto era aquilo que se impunha. O árbitro foi ao VAR, percebeu claramente toda a jogada e, portanto, não teve dúvidas e mostrou o respectivo cartão vermelho. Finalmente o amarelo para Roger Fernandes, já aos 83, é o último lance de análise. É aquele junto à linha de baliza que tivemos aqui a analisar se era mais do que amarelo ou vermelho, por a maneira como o Otamendi depois se lesionou e ficou ali no chão, mas depois percebemos claramente que é só ele toca na bola e adianta, e na ânsia de ir buscar aquela bola que já estava relativamente perdida, acaba por esticar o pé e pontapear o pé do Otamendi. Isto foi na área do Benfica, portanto o Braga em situação ofensiva e, portanto, negligência pura, cartão amarelo bem mostrado. Então que nota é que atribuis a Cláudio Pereira? Olha, o jogo tem 23 faltas, 12 do Benfica e 11 do Braga. Aliás, o Braga, o Carlos Carvalho até falou isso na conferência de imprensa, da pouca agressividade, sobretudo na primeira parte. Ele disse que o Braga só fez 2 faltas, para cá foram 3, mas para o efeito é quase a mesma coisa. Fez 3-8, 3 na primeira, 8 na segunda. O Benfica fez 6-6. Portanto, um jogo com muito poucas faltas, que também tem a ver com a média de faltas do Cláudio, que é dos árbitros que menos faltas marca. Ele chegou a este jogo com uma média de 24 e aqui assinalou 23. Um jogo com 2 cartões amarelos e depois o tal vermelho, com a ajuda do vídeo árbitro. Portanto, o árbitro teve bem, sobretudo os assistentes, nos golos, porque tivemos aqui várias situações de golos que podiam não ser validados ou invalidados em fora de jogo, e os assistentes estiveram bem. Tiveram bem também no golo anulado ao Pavlidis, embora depois o VAR também tenha confirmado. Portanto, os assistentes aqui tiveram um bom papel. O árbitro esteve bem na maior parte das decisões. É lógico que, como na equação metemos o VAR, e sempre que mete o VAR, ajuda muitas vezes a ver as decisões que o árbitro não consegue ver, mas eu penalizo sempre os árbitros, pelo menos num ponto, para fazer a diferença entre um árbitro que consegue analisar tudo corretamente e aquele que acaba globalmente por analisar bem com a intervenção do vídeo-árbitro. E aquele é um lance altamente grosseiro que iria passar se não houvesse vídeo-arbitragem. Por isso vou dar nota 6, nota positiva, tirando esse pontinho que seria de 7 se o vermelho fosse dado pelo árbitro sem a intervenção do VAR. De qualquer maneira, o importante é a chamada verdade esportiva, e foi reposta nessa questão da expulsão. Boa arbitragem, 2 boas arbitragens sem serem brilhantes nas 2 meias finais, e isto é um bom sinal para que no sábado, nesse grande derby, nessa final, tenhamos também, portanto, uma arbitragem positiva, e vamos guardar com expectativa ver quem é o árbitro que vai estar na final. Atribuída então esta nota, é a nota 6 pelo Pedro Henriques. Então até sábado, Pedro, um grande abraço para ti. Um abraço, até sábado, obrigado. Sem falta de Pedro Henriques, que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador.